Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo de paz? Aqui é Rodrigo Ribeiro do canal Engenharia e Investimentos e hoje nós vamos falar da Usiminas, divulgação de resultados do quarto trimestre de 2022. Bom pessoal, aqui a divulgação de resultados, né, do quarto trimestre da Usiminas e 2022 também. Eles divulgaram que a Usiminas passou a integrar o Índice de Sustentabilidade Empresarial, conhecido como ISE, que a Usiminas realizou aí a segunda maior receita líquida anual da história, segunda maior EBITDA ajustado anual em 14 anos, segundo maior lucro líquido anual em 14 anos, nona emissão de debêntures, sólida posição de caixa com 5,1 bilhões de caixa, composição de estoque de placas para a reforma do Alto Forno 3. Vamos entender aí melhor o que está acontecendo com a Usiminas. Para quem não conhece, pessoal, a Usiminas faz parte do segmento de siderurgia e mineração. Então ela ganha dinheiro vendendo minério no mercado e também usa o minério para a produção de aço, né? Então ela fornece essas bobinas de placas de aços planos, né, que vão virar geladeiras, automóveis, pontes, casas, edifícios. O aço ele está presente no nosso dia a dia em diversas aplicações, pessoal. Então, aqui falando rapidamente dos resultados que foram divulgados, a venda de aço e minério de ferro, ela teve uma queda do ano de 2021 para 2022, nós podemos perceber aqui, ok? Tanto a venda de aço quanto a venda de minério de ferro, nós podemos perceber uma queda. A receita líquida consolidada também houve uma pequena queda de receita com relação ao ano de 2021. E o lucro, né, o lucro antes juros, taxas e amortizações, mais conhecido como EBITDA, ajustado, consolidado em milhões de reais, a gente pode perceber também que teve uma queda considerável do ano de 2021 para o ano de 2022, tá, pessoal? E aqui, ó, lucro líquido consolidado, a gente percebe que teve uma queda de 80% aproximadamente, tá, do lucro líquido do ano de 2021 para 2022. Então vamos ver o que está acontecendo aqui, pessoal, com a Usiminas. Aqui mais uma vez um gráfico que mostra agora a receita líquida do quarto trimestre comparado com os trimestres anteriores. Nós podemos perceber que ela vem tendo uma queda durante o ano de 2022 na sua receita, ok? O EBITDA, que é o lucro antes juros e amortizações e taxas ajustado em milhões, ele também sofreu quedas consideráveis, então a empresa está lucrando menos. E aí, pessoal, veio a grande surpresa aí para o mercado que deixou os agentes muito estressados, né? A empresa reportou aqui, ó, um prejuízo líquido de 839 milhões no quarto trimestre de 2022. Vamos entender aí o que pode ter acontecido para esse resultado. Então, na parte de siderurgia, pessoal, a Usiminas entregou um volume de vendas superior ao que foi planejado, né, com um impacto sazonal. Então, houve um aumento aí de 10%, superior ao quarto trimestre de 2021. A receita líquida por tonelada, ela teve uma redução de 5,9%, pessoal. Isso aqui está muito atrelado à questão do preço da commodity, minério de ferro, né? O minério de ferro no ano de 2020 e 2021, ele teve altas muito consideráveis, então agora no ano de 2022 o preço do minério de ferro caiu bastante, e isso fez com que a receita líquida da empresa diminuísse um pouco, nada muito preocupante, tá? Então a gente teve também a redução do lucro ajustado em relação ao terceiro trimestre, ó, atenuado pelo menor CPV no trimestre, que é o custo por produção em barra venda, tá? Então a gente, pessoal, aqui a gente está analisando o que? Se a empresa está dando lucro ou se a empresa está dando prejuízo. Então, e onde ela está dando prejuízo. Com isso, nós tivemos efeitos aí na redução da venda de aço. Nós podemos perceber aqui no gráfico que ao longo dos trimestres a venda de aço foi diminuindo, ok? A receita líquida em milhões também a gente já mostrou, ela foi diminuindo ao longo dos últimos trimestres, e o lucro ajustado, né, o lucro EBITDA, que é o lucro antes juros, taxas e amortizações, ele vem caindo bastante também. Falando, pessoal, da parte de mineração da Usiminas,
podemos notar que houve o maior volume de vendas em relação ao terceiro trimestre de 2022. A receita líquida foi impactada pelo menor preço referência do minério de ferro, como eu comentei anteriormente, e maior proporção de vendas sem frete marítimo, ou seja, vendas internas, ok? Então, nós tivemos aí um impacto, né, sobre a receita, uma redução de receita, uma redução de lucro ajustado, que fez com que a empresa sofresse um pouco. Já a Usiminas apresenta aqui um outro slide, que é em relação às soluções Usiminas. Eles citam que houve um menor volume de vendas em relação ao terceiro trimestre de 2022 devido à sazonalidade, ou seja, o período do ano, menor receita líquida por tonelada em função de menores preços praticados. Mais uma vez, foi a acomodação da commodity, né? O preço do minério de ferro nas bolsas mundiais, ele sofreu uma acomodação de preço e isso impactou aí em menores preços praticados, o que impacta também no lucro ajustado da empresa, ok? Alguns indicadores financeiros da empresa, pessoal, capital de giro e estoques. Houve redução do capital de giro no quarto trimestre, principalmente pela diminuição de estoque de carvão, parcialmente compensado pelo estoque de placas. Então, como que a siderúrgica trabalha? Ela estoca o carvão para poder gerar o ferro gusa, posteriormente fabricar do ferro gusa o aço, e aí ela estoca as placas de aço. Então, ela reduziu o estoque de carvão e aumentou o estoque de placas. Então houve uma compensação dos estoques de placas, porque eles vão fazer uma parada no Alto Forno 3 para uma reforma, conforme já foi planejado pela empresa. Ok, pessoal? Então aqui graficamente mostrando, né, o capital de giro consolidado diminuiu de 10,7 milhões para 10,5 milhões. E o estoque de aço subiu de 72 mil toneladas para 96 mil toneladas. Aqui, pessoal, a parte de caixa, dívida líquida e perfil de amortização, a Usiminas ela possui uma dívida, né? E essa dívida ela tem uma manutenção. Então, a manutenção da dívida líquida e a alavancagem estão em níveis saudáveis. Houve um alongamento da dívida com uma nona emissão de debêntures para vencimento apenas em 2026. Então podemos perceber, pessoal, que a empresa possui 5,1 bilhões de reais em caixa, ela não tem dívida para pagar no ano de 2023, 2024, 2025, porém em 2026 ela tem aí um desafio de uma dívida de em torno de 3,9 bilhões de reais. Aqui mostrando alguns indicadores da Usiminas, já no site Status Invest, nós podemos analisar que é uma empresa que paga dividendos. Hoje está na casa de 7,47%. O seu preço sobre lucro, que é um indicador muito importante na avaliação do valuation das empresas, a gente pode perceber que ele está abaixo da média. Então, é uma empresa que tem apanhado nos últimos 2 anos. Seu preço tem apanhado. Outros indicadores importantes a avaliar são indicadores de endividamento. Nós percebemos aqui que a empresa possui sim uma dívida, como já citamos anteriormente, porém a dívida líquida sobre o lucro líquido ajustado, antes juros, impostos, taxas e amortizações, ela está bem controlada. A gente pode perceber no gráfico que a empresa já esteve no ano de 2017, 2018 e 2019 um pouco mais alavancada, porém em 2020 ela reduziu consideravelmente a alavancagem, ou seja, seu endividamento. Em 2021 ela zerou a alavancagem, em 2022 ela retornou a se endividar novamente, exatamente porque ela está investindo, né, reformando seu alto forno, melhorando as suas operações de produção de aço. Outros indicadores importantes que nós analisamos são indicadores de margem, indicadores de eficiência. Então a gente pode perceber que a margem líquida da empresa teve um grande salto no ano de 2021, exatamente porque o preço do minério de ferro subiu exorbitantemente nas bolsas mundiais e a empresa passou a lucrar muito.
Porém, esse preço ele se acomodou ao longo do tempo e hoje voltou para patamares mais saudáveis. Porém, a gente pode perceber que a margem líquida da empresa hoje está em 4,98%, está acima da média, que foi de 2,03%. Lembrando, pessoal, que a margem líquida é um indicador importante que diz quanto que a empresa lucra. Ela revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa. Então, a cada R$100 que a empresa vende, ela lucra 4,98% disso. Outros indicadores de rentabilidade, nós podemos avaliar aqui que a rentabilidade da empresa também se acomodou, natural esse movimento ao longo do tempo. Aqui no ano de 2021 foi devido ao choque no preço do minério de ferro, porém o preço vem se acomodando e ainda está acima da média histórica, que é de 3,91, e hoje a rentabilidade da empresa está em 6,24, que é praticamente o dobro. Então a empresa ainda é rentável. Outros pontos importantes para a gente avaliar é que a Usiminas ela paga dividendos, né? Ela divide lucro com seus acionistas aí algumas vezes no ano, geralmente nos meses 4, 5, 8 e 12. Só que ela não paga de forma recorrente. A gente pode ver que no ano de 2019 ela só pagou em 3 oportunidades. Então é uma empresa que não tem recorrência no pagamento de dividendos. Aqui mostrando o gráfico da Usiminas, o gráfico semanal da Usiminas, nós podemos perceber que no ano de 2019 ela fez um efeito de lateralização, onde ela ficou sendo negociada na casa de R$6 a R$9. No ano de 2020 a gente teve uma crise, mais conhecida como Covid-19, que a cotação da empresa caiu mais de 60% em apenas poucos dias. Depois ela apresentou uma recuperação fantástica nesse período de 539%. E desde o seu pico, que foi no dia 10 de maio de 2021, ela vem caindo novamente por diversos fatores. E mais uma vez ela apresenta uma queda de mais de 65%. Porém, num período maior de tempo. Então, podemos ver que aqui graficamente a empresa está fazendo um suporte em torno de R$7. E hoje a empresa está sendo negociada ao valor de R$ 7,30, o que nos acende um sinal de alerta para aqueles investidores que gostam de ações que pagam dividendos, de ações de empresas que vendem commodities. O Brasil é muito forte na venda de commodities, de aço, de soja, de milho, e a Usiminas agora começa a apresentar aí preços mais acessíveis, está apresentando uma queda já considerável, e a gente, para quem tem visão de longo prazo, já acende um sinal de alerta para que possamos monitorar e talvez no futuro, quem sabe. Essa não é uma recomendação de compra ou de venda, esse canal apenas serve para ajudar novos investidores a entender melhor sobre os negócios. Se você tem alguma dúvida, se você investe em ações de dividendos, investe em empresas que vendem commodities, aço, investe em alguma indústria, deixe seu comentário. Ficamos por aqui, um abraço, até mais.